Boa noite. Vou apresentar hoje o 12º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, dos primórdios da civilização, as grandes navegações dos europeus e chineses nos séculos XV e XVI. O tema de hoje vai ser a Eurásia, o Velho Mundo, numa consolidação de diversos grandes estados de dimensões imperiais, no século IX da era cristã, período em que tivemos o auge do Império Islâmico, Bizâncio, o Império Romano do Oriente, numa nova configuração também recuperado, o Império Franco de Carlos Magno, o Império Tang na China e vários estados no subcontinente indiano, dividindo o subcontinente indiano antes da invasão islâmica, além do Tibete, Império Tibetano, e o grande Kanato dos Khazares nas estepes da Europa Oriental, onde hoje se situam a Ucrânia, o Cáucaso. Então, esses estados, de certa maneira, alcançaram alguma estabilidade e existia intercâmbio entre eles num período que se sucedeu a um período de crises no século VI, principalmente VI e VII, onde houve inclusive uma grande pandemia, a peste justiniana, houve eventos climáticos. Então vamos ver esse panorama começando no oeste, no extremo oeste, e alcançando até o extremo oriente da Ásia. Na Europa, a Europa que se sucedeu à queda do Império Romano no Ocidente, os reinos bárbaros, manteve uma situação ainda de fragilidade, de estados fragmentados, com instituições mistas, herdadas do período do Baixo Império Romano e instituições germânicas. Mas, no centro dessa Europa Ocidental, começou a se consolidar um Estado sob o domínio dos francos, do povo germânico, que, de certa maneira, rapidamente se fundiu com a população romanizada, os galo-romanos, do território da Gália, que hoje basicamente é a França, mas também em territórios que eram dos romanos, onde já viviam populações germânicas. Então era um estado que tinha um caráter misto, latino, românico, germânico, desde o nascedouro. Ao sul, o reino visigótico sucumbiu no início do século VIII, em função de várias dissensões internas. Eles sucumbiram à invasão islâmica vinda pelo Estreito de Gibraltar, em que um exército de árabes e berberes, os árabes no comando, mas muitos berberes da África do Norte, ocuparam praticamente toda a península até encontrar uma pequena resistência no extremo norte, nas Astúrias, onde começaria o processo de reconquista. Na área do Mediterrâneo Oriental e do sudeste europeu e da Ásia Menor, atual Turquia, Anatólia, depois da conquista muçulmana dos territórios do Oriente Médio, do Mediterrâneo Oriental e da África do Norte, das margens do Mediterrâneo, pelo Califado Islâmico, o Império Bizantino, que ainda tinha territórios em boa parte da Itália, na Sicília, ele se reagrupou sob novas dinastias,
adquiriu um caráter mais helênico não, um caráter mais grego, embora mantivesse o nome, uma condição mais singular, e resistiu durante esse período a fortes contendas com os búlgaros, que se formou um estado, um império, imediatamente ao norte, próximo a Constantinopla, que teve uma luta muito feroz com o Império Bizantino, até serem eles próprios também convertidos ao cristianismo na versão ortodoxa. Foram uma grande ameaça a Bizâncio, assim como os árabes do califado omíada e depois abássida continuaram sendo ameaça pelo lado oriental, pelo Mediterrâneo. Mas Bizâncio se consolidou sobre as dinastias Isáurica e depois Macedônica, e onde apareceram grandes figuras como a Imperatriz Irene, contemporânea de Carlos Magno. O mundo islâmico teve a sua primeira grande divisão, grande cisão, quando houve a substituição da dinastia do califado dos Omíadas, que tinha sede em Damasco, pelos abássidas, ambos sunitas, mas houve um deslocamento do centro de poder em direção a leste, passando da área mais mediterrânea, onde se situava Damasco, da Síria, para as margens do rio Tigre, na Mesopotâmia, onde se criou uma cidade nova, a nova capital, Bagdá, muito próxima à antiga capital do Império Sassâni, daí antes dos Seleucidas, que era Ctesifonte. E o califado continuou se expandindo rumo ao interior da Ásia Central e também em direção ao subcontinente indiano. E atingiu um ápice de poder e de florescimento ao longo do século IX, com um dos maiores califas, que foi Harun al-Rashid, o qual trocou legações diplomáticas tanto com Bizâncio quanto com os francos, com o criado, recém-criado, recriado Império ao Ocidente, que Carlos Magno se fez coroar pelo Papa Leão em Roma no ano de 800. Na África do Norte, o Império Abássida ainda se manteve por um tempo, depois começaram divisões, mas na Península Ibérica, um ramo sobrevivente dos Omíadas se separou na prática, embora não formalmente, formando o Emirado de Córdoba, que determinou um período de auge. Primeiro o Emirado, depois se transformou em Califado, no ano de 929, 753, mais ou menos, quando houve a troca, a sucessão dos Omíadas pelos Abássidas, um ramo da família se estabeleceu na Península Hispânica, e a partir daí Córdoba, que era o grande centro, se tornou uma das maiores cidades do mundo. Uma civilização também bastante singular. Por sua vez, na Índia, no subcontinente indiano, foi palco de 3 ou 4 estados, onde rivais, mas ocupavam territórios diferentes, não ocuparam todo o território da Índia. 3 deles eram, nessa mesma época, eram de língua ariana, língua indo-europeia, como a área de Rajastão, Rajputra, e mais ao sul da península um estado tâmil, onde havia convivência ainda do hinduísmo com o que sobrava do budismo. O budismo foi sendo deslocado, acabou ficando apenas em algumas regiões ao norte, junto do Himalaia, e ao sul, na ilha de Sri Lanka,
e acabou se transformando numa religião mais do Sudeste Asiático, da China, depois do Japão, um pouco na Ásia Central. Pois bem, a expansão do Império Árabe, do Califado, já ainda com os Omíadas, alcançou a fronteira extremo oeste da China, da dinastia Tang, onde houve uma luta em que o exército islâmico conseguiu, aliado ao Estado tibetano, derrotar os exércitos na Batalha de Talas, derrotar o Império Chinês da dinastia Tang. Os Tang foi uma dinastia, um período muito forte na China que se sucedeu a períodos de invasões de povos nômades, e eles próprios, a família, a casa reinante, tinha origem em alguns desses povos de cultura turco-mongólica. Os Tang tinham uma extensão muito grande do litoral do Pacífico Oriental até o interior, aos oásis e regiões da Ásia Central, onde hoje fica o Xinjiang, mesmo uma parte do Cazaquistão, e era uma sociedade onde existia uma das maiores cidades do mundo, que é Chang'an, num daqueles vales, e é uma sociedade onde o budismo já se difundia e convivia com o taoísmo e com religiões vindas do Ocidente, monoteístas, como a zoroástrica, a cristã nestoriana e a própria islâmica. Então, esse período foi um período de relativa estabilidade em toda essa vasta extensão, e ele veio a ser perturbado no extremo oeste, mas também na parte da Ásia Ocidental, por incursões tanto de novos povos nômades que vinham das estepes da Ásia Central e um pouco mais ao norte, como cumanos, pechenegos, povos turco-mongólicos, como pelos húngaros, magiares, que vieram da região próxima aos Urais ou do Vale do Volga e foram rumo ao oeste e migraram para uma região que hoje é a Hungria, no Vale do Danúbio, e fizeram diversas incursões por toda a Europa central e ocidental, chegando perto de Roma, atacando os sucessores do Império Franco, até finalmente serem derrotados por um imperador já da primeira dinastia pós-carolíngia dos saxônios e se converterem ao cristianismo perto do ano 1000. Ao norte, começa a se sentir cada vez mais forte a presença dos vikings, dos povos nórdicos, dos noruegueses, dinamarqueses, suecos, que se expandem através de comércio e de pilhagem, tanto na direção do noroeste da Europa, como a área da Grã-Bretanha, dominada por ainda alguns celtas, e já os anglo-saxões em seus pequenos reinados, já todos cristianizados, e estes mais os dinamarqueses e os noruegueses. Essa expansão se dá, em parte, por mudanças que ocorreram nessa região. Eram povos germânicos que já tinham contato com Roma e com sucessores de Roma, e já começavam, como é o caso dos dinamarqueses, a sofrer pressões, inclusive militares, porque Carlos Magno, antes e depois da coroação do Império, ele pode-se dizer que ele inaugurou as cruzadas, vamos dizer assim. Ele inaugurou com a conversão à força do povo saxão no que hoje é a Holanda e o noroeste da Alemanha, com massacre e conversões forçadas. E a essa pressão responderam
os nórdicos. E no lado do Báltico, ao mesmo tempo, ou até um pouco antes, também através de comércio e pilhagem, incluindo nesse comércio, desde sempre, o tráfico de escravizados, se introduziram nas terras dos povos eslavos, chegando com o seu comércio e sua pilhagem, chegaram cruzando o Mar Negro, atravessando os rios, chegaram até Constantinopla e também ao mundo islâmico árabe através do Cáucaso e através da Ásia Central, destruíram, junto com os povos eslavos, o antigo Império Khazar, que se situava na região próxima onde hoje é Kiev, e esses dois elementos, somados à permanência das incursões dos árabes sarracenos, árabes berberes, através do Mediterrâneo, as regiões da Europa, acabaram por determinar uma mudança política, social dentro da Europa, que vai gerar as instituições feudais, do feudalismo, porque o Império Franco de Carlos Magno, ele, além de ter pouca duração como uma unidade, ele foi separado em 3 partes no Tratado de Verdun, na sucessão do seu filho Luís I Pio, e o Estado em si não tinha força para dar conta da defesa das terras contra essas incursões, e vai cada vez mais delegando poder aos potentados locais, à nobreza de espada, a partes do clero, e o poder real em toda essa área da Europa, inclusive nos pequenos estados que surgem no que ainda era cristão na Península Ibérica, vão se estruturar com base num compartilhamento do poder nominal na realeza, mas muito forte através dessas instituições de vassalagem, suzerania, que vão se passando desde o nível mais alto, do rei até um pequeno cavaleiro, um barão, e a realeza só consegue recuperar o seu poder alguns séculos depois e progressivamente. Bem, nessa época, o comércio volta a se fortalecer dentro do Velho Mundo, começa a haver já na África, entre a África do Norte e o Mediterrâneo e a África transsaariana, subsaariana, já um comércio forte que vai envolver ouro, vai envolver escravizados, vai envolver sal, Rota da Seda funciona, mas o importante é ressaltar que é um período em que já se tem algumas grandes cidades no meio de um mundo ainda muito rural, e essas grandes cidades elas estão em todas essas áreas civilizacionais, estão na Europa, estão ainda na África do Norte, menos ainda não é tanto, e as maiores cidades do mundo nesse período vão ser, na Europa, Córdoba e Constantinopla. Roma não é sombra do que já foi, a capital dos carolíngios, que é a Aachen, Aquisgrana, ou em francês Aix-la-Chapelle, hoje a cidade de Aachen, se situa na Alemanha, era muito pequena, embora tivesse belas obras de arte. Chang'an, na China, e já começam a surgir cidades que começam a se desenvolver e crescer em função desse comércio terrestre da Rota da Seda na Ásia Central. E esse mundo, esse momento do século IX, até finais do século IX, início do X, ele vai começar a se dissolver.
também, a desagregação na Europa Ocidental, ao lado a desagregação e formação de novas unidades imperiais, como vai ser o Santo Império, que vai englobar partes da atual Alemanha e da Itália. A França começa a se definir como um Estado, embora ainda fortemente feudal, se chamava de França Oriental, Ocidental, e a Oriental seria a Germânia, ou que é a Alemanha, os Países Baixos, e toda uma área intermediária que foi herdada por Lotário, que era um dos filhos de Pio, vai desde a Itália até a atual Holanda, que vai se dividir em vários principados. A cristandade ocidental vai começar a se expandir em direção ao norte, convertendo os povos nórdicos e os eslavos, e a cristandade ortodoxa vai se impor, ou melhor, vai agregar, depois de algum tempo, já mais ao final do século X, os povos, os Rus, que vão ser uma mistura dos povos eslavos que já habitavam a região das atuais Rússia, Ucrânia, com uma elite de procedência nórdica, principalmente sueca, e alguns outros elementos. No califado abássida, ele vai começar a se desagregar e vai começar a ser governado na prática por sultões e emires de origem turca, alguns iranianos, persas, e também na África do Norte vai haver divisão. Por outro lado, os islâmicos vão começar a entrar na Índia, e o Império Tang, já no século X, no início do século X, vai dar origem a um novo poder, que são os Song. Ainda, estabilidade é uma coisa que não vai acontecer, né? Vão haver mudanças, expansões, retrações, mas já se pode falar, sim, de um distintivo polo, vamos dizer, um mundo islâmico, um mundo cristão ortodoxo, ainda muito interrelacionado com o mundo, não há cisão completa do mundo ocidental, e mais no extremo começa a aparecer também, a florescer civilização no Japão, na Coreia e também no Sudeste Asiático. Essa era, então, o tema abordado hoje. Muito obrigado, até mais.